que é ligado em saúde e bem-estar, o nosso Qualidade de Vida está no ar a partir de agora com a doutora Jussara Munareto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é uma satisfação estar aqui. Para nós sempre, é um prazer recebê-la. Ok. Qual a pauta do programa de hoje, doutora? Hoje nós vamos falar sobre a importância da variação da composição corporal, tá? O nosso grande problema hoje em dia é a obesidade, só que as relações que a gente trabalha, que é a relação IMC, que é a relação peso e altura, né? Então que é avaliado, então pode ser avaliado através de medidas de pregas de gordurinhas. Isso, algumas determinados locais do corpo são avaliadas com um chamado plicômetro, né? Que é um instrumento que aperta então as gordurinhas, como mostra aqui essa imagem. Então ele é avaliado com esse e entra dentro de uma equação onde é avaliada então qual é o percentual de gordura que a pessoa tem, qual o percentual de músculo que a pessoa tem. Então é avaliado. E outra forma de medir também a composição corporal é a gente avaliar através de bioimpedância, que é uma máquina, que é uma balança que passa uma corrente elétrica no corpo e faz a avaliação dessa composição corporal sem precisar passar por essa pegada do plicômetro. Tá? Agora veio um termo na tela que eu já me identifiquei melhor, né? O falso magro. Isso. Agora ficou mais fácil de entender, doutora. Isso, então essa avaliação de bioimpedância nos mostra como está composto o corpo, né? Porque a relação peso e altura, muitas vezes ela nos dá uma ideia falsa de como está existe o falso magro e existe o falso gordo, ou seja, duas pessoas que têm a mesma peso e a mesma altura, uma pode estar obesa, com excesso de peso, de gordura, e outro tem excesso de músculo, ou seja, são duas pessoas com a mesma altura, cujo peso é igual, mas que tem uma diferença na composição do corpo. E vão ter uma aparência completamente diferente em função disso. Exatamente. Isso tem uma diferença com relação à saúde também, né? Muito então, grande. A pessoa que tem excesso de gordura, ela precisa trabalhar em mudança desse peso, né? Então, existe o que a gente chama de falso magro, tá? Que é a pessoa... Tu olha, ela é magra, mas que quando tu vais fazer a composição corporal, tu percebe que ela tem uma quantidade de gordura a mais, né? E que essa pessoa também, então, muitas vezes ela tem pouca musculatura e tem mais gordura. E ela precisa fazer exercícios para ela ganhar massa magra e perder gordura. Alcançar esse equilíbrio. Isso, então por isso a avaliação da composição corporal é importante, não só a relação peso e altura, né, que é o chamado IMC, que é bem conhecido por nós, né? E tem o que a gente chama então do falso gordo, que é como essa pessoa. Então tu vê que ele tem uma musculatura grande, né? Então bem desenvolvida. E se tu vais avaliar o IMC dele, vais dar sobrepeso ou até mesmo dentro de obesidade. E na verdade ele não é obeso, ele está com um peso mais alto, mas em relação a uma musculatura muito mais avantajada do que deveria, o comum, né, o habitual existe. Então, essas pessoas que fazem exercícios com bastante afinco de musculação acabam tendo, vamos dizer assim, excesso de músculo, né? Então, por isso que é importante a gente avaliar e fazer. Então, isso aqui é uma transformação. Que transformação! Na mesma pessoa, onde se observa então o excesso de gordura e depois ele enxuga, faz bastante exercícios, entra numa alimentação adequada e ele passa então a ter um físico mais adequado, bonito, né? Mais escultural, né? E existe também uma condição que é extremamente prejudicial, que além de gordo, passou já, né? Então, além da gordura que é prejudicial à saúde, a pessoa ela é chamada, a gente chama de sarcopênico, que na verdade é a pessoa que não tem músculo, ou seja, além do excesso de gordura, ele tem pouca musculatura.
Então o músculo é importante para que a gente mantenha a queima calórica. Então quanto mais músculo a pessoa tem, mais facilmente ela perde peso, tá? Então, por exemplo, os homens, eles têm muito mais músculo do que as mulheres. Então quando um homem e uma mulher entram em dietas para redução de peso, o homem perde muito mais fácil a gordura, porque ele tem mais músculo e com isso ele perde mais fácil o peso. Essa é a causa, doutora. Essa é a causa, que o músculo é o que usa a glicose, né? Então, como ele tem mais músculo, ele faz exercício, gasta mais, emagrece mais rápido, né? Então, a composição corporal de gordura da mulher é maior do que a do homem, né? Por quê? Porque existem diferenças hormonais, né? A mulher precisa ter mais gordura do que o corpo masculino, então, porque ela tem que estar preparada para gestar, né? Então tem que ter uma quantidade maior de hormônio, especialmente estrogênio, que é o hormônio feminino, que favorece então que ela tenha as curvas, né, em determinados pontos, né? Então, e a obesidade, quando a pessoa, além de obesa, é sarcopênica, falta músculo, então é uma situação muito grave, porque ela tem maior dificuldade ainda para perder peso. Então, ele tem que ganhar massa muscular e perder peso ao mesmo tempo. Então, quando ocorre isso, a pessoa tem falta de músculo e tem excesso de gordura, é necessário que faça uma avaliação, né, com o preparador físico, para ele poder então fazer, através do exercício, fazer essa troca da gordura com a massa magra, que a gente chama aqui a massa muscular. Então ele só consegue fazer essa mudança com exercício. Então não é só a alimentação que gera isso. A atividade física é importante para a gente ter massa muscular. Então a gente desenvolve massa muscular através da atividade física. Então o homem foi feito para se movimentar, fazer exercício. Então hoje em dia a gente tem uma baixa quantidade de atividade física no dia a dia, então as pessoas estão mais sedentárias do que deveriam estar. Então isso gera, então às vezes influencia bastante muito o falso magro. Então ela se alimenta pouco e também faz pouco exercício. Então isso gera então excesso de gordura e e falta de músculo, né? Então o tratamento dessa pessoa é fazer exercício. Bacana, então. Muito obrigada pelas dicas de hoje, doutora. Tá bem.